Fala galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Júnior Tasso, historiador, palhaço da companhia Moscas Volantes. Estamos aqui na lição de casa número 3, destrinchando aqui o História do Riso e do Escárnio, de Georges Minoir. No capítulo 2, a humanização do riso pelos filósofos gregos, da ironia socrática à zombaria de Luciano. Pois bem, na leitura anterior, no vídeo anterior, nós estávamos no capítulo 1, o riso inextinguível dos deuses, os gregos arcaicos e o mistério do riso. Se você não assistiu, quiser voltar um pouquinho, que esse capítulo 2 tem bastante ligação com o primeiro. Então seria legal, se você não assistiu ainda, dar uma olhadinha, nem que seja uma zapeada, até porque o vídeo ficou bastante longo, 40 minutos de vídeo. E nesse vídeo eu pretendo dar uma resumida, para ficar mais fácil para quem está se interessando pelo livro, também conhecer melhor e conhecer sem se cansar muito, né? Também agradeço aí o feedback do pessoal que veio falar comigo no Facebook ou pessoalmente. Obrigado pela atenção aí no vídeo. Valeu pelos comentários, achei muito importante. Algumas pessoas relataram que a música de fundo estava um pouco alta, estava atrapalhando. Agradeço ao Denis também pela informação de que deixar um pedaço de texto e falar de outra coisa atrapalha um pouco a compreensão de quem está vendo. Então agradeço também esse feedback. O pessoal lá do Eu Riso também deu vários feedbacks legais. Valeu, pessoal do Eu Riso. E vamos que vamos, deixa seu feedback, deixa seu comentário, pode ser por aqui, pode ser pelo Facebook, pode ser pessoalmente, pelo telefone, enfim. O importante é eu saber se esse vídeo está sendo útil ou não, porque essa leitura não é só para mim, essa leitura é para meus amigos, meus companheiros de trabalho e para os curiosos também. Então, vamos nessa? Solta a vinheta aí. Bom, nesse capítulo 2, a gente tem vários subcapítulos interessantíssimos, né? Vou fazer uma breve introdução a eles, que é o adoçamento do riso, os bufões e as compilações de Blagues, o riso cético de Demócrito e o riso cínico de Diógenes, de Sócrates a Luciano, primeira desforra do diabo, os agelastas de Pitágoras a Platão e Aristóteles e o próprio do homem. Bom, no capítulo anterior a gente já tinha falado já sobre a questão de que mais ou menos no século V a.C., na Grécia, já estava acontecendo uma mudança de paradigma com relação ao riso, né? O riso antes desse século 6, 7, 8, era um riso mais agressivo, mais violento, tratava mais dos baixos corporais também, enfim, era um riso muito mais bufônico, muito mais de ataque. E aí no século V, mais ou menos, começa uma mudança de paradigma, talvez devido ao crescimento, né, da polis, a cidade se tornando cada vez maior, há uma mudança do entendimento de como deve ser o riso, do que deve ser motivo de riso, como rir dessas coisas, enfim, começa realmente uma mudança de interesse sobre o que é o riso, como funciona, enfim. Então, não é que no século V aconteceu isso. Essas coisas vêm acontecendo ao longo dos séculos, né? Mas é no século V que a gente nota uma mudança maior de perspectiva em torno desse tema. Apesar disso, esse riso mais agressivo, ele continua à espreita, né? Ele continua sondando a sociedade, e isso a gente vê inclusive até hoje, né? A nossa sociedade também passa por esse momento de civilização do riso, onde tudo deve ser politicamente correto, ou seja, politicamente quer dizer que todo mundo deve ser abarcado sem se sentir ferido. Não é o riso que ataca, é um riso que congrega. Então a gente percebe na sociedade politicamente correta, do riso politicamente correto, a gente percebe que o humor mais agressivo, mais ácido, ele vem perdendo lugar ou sendo debatido sobre se isso é riso ou não, se isso é piada ou não, se isso é humor ou não. É mais ou menos esse tipo de coisa que acontece nesse século V a.C. na Grécia, né? Passa a ser valorizado o riso mais inteligente, o riso finamente irônico, um riso, não o riso de ataque, não o riso que versa sobre a capacidade física de alguém ou o intelecto de alguém, não é um riso que aponta, né? É um riso que talvez aponte com o olhar, é meramente enobrecer um pouco o riso. Aí no subcapítulo 1, o adoçamento do riso,
né, o Georges Minoir já faz uma menção legal sobre até como os mitos também passam a sofrer uma releitura para se encaixar nessa nova visão do que é o riso, do que é o escárnio. Então, não sei se vocês lembram, no capítulo anterior eu comentei sobre o mito, né, de Ares com Afrodite, que eles estavam na cama e o Hefesto criou uma armadilha que prendia os dois no ar, e os dois ficavam na posição super desconfortável para que o Hefesto pudesse chamar os outros deuses e todo mundo dar risada desses dois, né? Aí, a partir do século V, começa uma releitura também desse mito, que para essa releitura, os deuses não estavam rindo da situação dos outros dois deuses, de Ares e Afrodite. Eles estavam rindo da união bizarra que é um deus, que é o deus da discórdia, né, que é o Ares, com a deusa do amor. Então percebe-se que há uma releitura aí para poder encaixar uma piada intelectual, para poder encaixar uma leitura intelectualizada desse mito, e assim dizer que os deuses, eles também dão risadas, mas as risadas deles são risadas inteligentes, não risadas do baixo corporal. Não é porque os dois estavam naquela situação terrível lá, desconfortável, que os deuses estavam rindo. Não, estavam rindo porque era uma união bizarra, uma união incongruente. Aqui tem uma citação bem legal, né, desse livro, separei aqui. O teatro cômico reflete essa evolução. Terminam os falos, os excrementos, as grosserias, as agressões verbais contra políticos. A nova comédia, a NEA, dirige-se a um público mais selecionado, mais culto, mais abastado, que agora paga seu bilhete de entrada e não vem para ver insultar os homens políticos, mas para apaziguar-se honestamente diante de um espetáculo que corrobora as convenções sociais e exorciza o medo da subversão. Os domínios gêmeos da política e da obscenidade cedem lugar aos assuntos domésticos, às relações sentimentais, conjugais e familiares, em que a moral sempre se salva. Abre aspas. A comédia tem por função, em primeiro lugar, permitir ao público esquecer por um tempo suas inquietudes e espantar os seus temores, apresentando-lhe um universo em que a ordem sempre acaba por ser reestabelecida. Fecha aspas, conclui a citação. É interessante e ao mesmo tempo inquietante, né? Porque o humor também é uma arte, o humor também é uma arma para nos inquietar. Então, quando a gente coloca o humor dessa maneira, que é apenas para relaxar do cotidiano, para apaziguar o medo da subversão, a gente tira um caráter artístico do humor, um caráter muito avançado dessa arte, que é justamente o de inquietar, de transformar a sociedade. E a gente nota como isso está se tornando uma política, né? Na Grécia, nesse momento, no século V, IV, como isso reflete no teatro, nas atuações de palhaços, né? E é bem interessante perceber como isso também acontece na nossa sociedade, né? Aquele humor que inquieta, o humor que provoca, que gera discussão, ele está sendo atacado e por muitos grupos eles desejam que ele seja banido. Quando na verdade essa é uma função sui generis do humor, né? Que é inquietar, é uma obra de arte, é arte em si. Então fica uma coisa para a gente pensar. Aconteceu lá, aconteceu em outras partes do mundo, em vários momentos históricos, e agora está acontecendo de novo. Qual que é a nossa reação frente a isso, né? Ao caráter artístico e transformador do humor. O humor é só aquele que faz a gente dar risada, que nos aquieta, que nos apazigua, ou também é aquele que nos faz pensar, discutir? É legal também esse comentário que o Georges Minoir faz ao longo desse subcapítulo, que dá a entender que o riso, ele deixou de ter aquele tom de nossa, estamos todos fodidos, está todo mundo perdido nesse mundo. Ele deixou de ter esse tom para dizer, olha, esse personagem está fodido, esse personagem é que está perdido no mundo. Então ele tirou uma coisa coletiva, né, o apontamento coletivo, uma coisa do nosso social, da nossa convivência, para apontar essas coisas dentro de um personagem, de uma determinada trama. Ou seja, ele apontou essa existência como digna de riso, ou problematizada pelo riso, e não mais a nossa, né? Então deixou uma coisa meio subjetiva. Se você se identifica com o personagem, você vai rir ou vai se emocionar junto com ele. Mas antes, talvez o riso fosse objetivamente dizer sobre todos nós. E agora não é mais tão objetivo assim, agora é mais subjetivo.
Aqui ele cita a diferença, né, entre entre Aristófanes e o teatro de Menandro. São dois autores, como mencionei no capítulo anterior, então não vou ficar muito nessa parte para não alongar muito o vídeo. Já tem informações sobre eles no vídeo anterior. Mas basicamente é essa mudança entre o apontamento sobre o que é político, né, que Aristófanes atacava muito mais a casta política, os hábitos que degradavam a sociedade grega, enquanto Menandro ele é mais doce, ele é mais indulgente, ele tende a apontar características gerais dentro de determinado grupo. Então, por exemplo, ele não está falando de um velho ou dos velhos, mas sim da velhice. Então é uma mudança sutil, mas que altera toda a forma de escrita, toda a forma de discussão sobre o assunto. Também eu queria mencionar que não é um juízo de valor, né? Não é que o humor deixou de ser ruim para ser um humor bom, ou era bom antes e ruim depois. Meramente eu quero deixar claro que essas mudanças de paradigma devem nos suscitar pensamentos, devem nos suscitar discussões. Então não é da minha parte um interesse em que o humor agressivo seja colocado estabelecido, mas que a gente tenha consciência de que essas formas de humor também são legítimas e que podem ser colocadas em voga, e diz muito sobre o que a gente pensa, né, da realidade, de fato. Se a gente está querendo afastar esse tipo de humor, ele continua de algum lugar observando a gente para quando cair nossas máscaras ele voltar com tudo. Então talvez seja melhor deixar esse tipo de humor à baila e a gente possa apontá-lo, discuti-lo, do que simplesmente tentar enterrá-lo. No subcapítulo Os Bufões e as Compilações de Blagues, o Jorge Vinoar vai tratar desse personagem que nos é muito quisto, né? O bufão, os palhaços de forma geral, os comediantes, né? Ele vai tratar desses personagens nessa mudança de paradigma que a gente está tratando agora, século V a.C. Ele está falando basicamente que os bufões eles continuam exercendo suas profissões, continuam trabalhando, né, nas festas, nos banquetes, sendo convidados para algumas reuniões, enfim. Ele não desaparece, ele continua exercendo seu trabalho, porém agora, com essa mudança de paradigma e tudo mais, é mais recomendado que ele seja desacreditado do que seja levado em consideração. Antes o bufão ele fazia as piadas e deixava as pessoas com uma pulga atrás da orelha, e a partir de então não. Não é tão interessante dar confiança a um bufão, porque o bufão ele tende a fazer um humor mais grotesco, um humor mais ácido, e isso não é mais bem quisto. Então alguns bufões conseguiram desenvolver o humor de outras maneiras, mas a figura pública do bufão ela é associada a esse rito mais grotesco do humor. A função do bufão na sociedade grega basicamente era distrair ou divertir as pessoas que estavam presentes numa reunião, num banquete, enfim. Essa era a função do bufão. Ele era convidado ou ele se autoconvidava para algum banquete, para alguma festa, para alguma reunião, para divertir os convivas e assim comer de graça e brincar com as pessoas e, enfim, e ter a sua notoriedade também. Aqui ele menciona também a origem da palavra parasita, né? Parasitos, aquele que senta ao lado, parasitos, senta ao lado, que era basicamente o que o bufão fazia. Ele ia lá, entrava de penetra, sentava ao lado do anfitrião e, fazendo o anfitrião rir, comia de graça. Essa era a função do bufão, que era conhecido também como parasitos. E também gelotopoio, que não sei se é essa a pronúncia exata, gelotopoio ou gelotópoi, não sei, mas gelo significa riso e topo é a fazedura de alguma coisa. Então gelotopoio é aquele que faz rir, em plural gelotopoi. Mas não era uma função apenas dos pobres coitados, aqueles que estavam relegados com fome. Não era uma função exclusiva de quem estava passando fome. Ao contrário, né? Na sociedade grega, mais ou menos no século IV a.C., já tinha um grupo de, entre aspas, né, bufões, chamado Os 60, que na verdade não eram bufões, eles eram políticos, gente da alta sociedade, que se reuniam em um grupo
provavelmente de número 60, mas pode ser apenas um nome, mas se reuniram nesse grupo e a função ali era fazer brincadeiras, criar piadas, cenas, enfim. E era um grupo bastante reconhecido como um grupo de comédia na sociedade. Então às vezes você ia contar uma piada, você falava: ah, os 60 estavam dizendo que tal pessoa, tal. Então, olha, os 60 estavam ali fazendo tal coisa. Ou seja, eles eram um grupo reconhecido como um grupo de comédia. E eles eram bem-quistos também na sociedade. Eles eram convidados, né? Alguns deles eram convidados para reuniões e banquetes, porque eles tinham um humor um pouco mais refinado. Então a ideia era convidar essas pessoas que tinham um humor mais refinado e talvez relegar a postos mais distantes, né, esses bufões que tinham um humor mais ácido. Há também a menção, né, do número relativamente grande de livros de piadas, de compilações de piadas escritas por esses bufões, não necessariamente só os 60, mas os bufões de forma geral. Alguns deles escreviam as suas piadas em livros. Um desses livros foi analisado pelo Ian Bremmer, que é autor de um outro livro que talvez a gente vá ler depois. Eu tenho ele aí também, um livro bem bacana. E ele leu justamente o Filogelos, que é o amigo do riso. Tem mais ou menos 265 piadas gregas, e algumas delas são datadas do século III a.C., ou seja, avançou aí no tempo, né? Piadas de diversos assuntos, diversos tons, né? Algumas delas ainda podem gerar algum riso hoje em dia. Por exemplo, aquela do estudante que vendeu os livros. Ele resolveu vender os livros dele e mandou uma carta para o pai. Falou assim: olha pai, meus estudos já começaram a render. Tem uma outra também que é assim: o paciente estava se queixando, né, que sentia uma vertigem. Meia hora depois que acordava, ele sentia uma vertigem, sentia um negócio assim, não estava bem. Daí ele foi no médico, o médico falou: ó, só se acordar meia hora mais tarde. E eles também tinham as piadas de português, só que o português deles não era o português de Portugal, mas habitantes de outras regiões ali circunvizinhas. Por exemplo, Abdera, né? Abdera é uma região que em muitos escritos gregos é dita como a terra dos tolos, a terra dos idiotas, ou seja, eles também tinham o seu alvo, né, étnico. Então eles apontavam para essa região dizendo que lá era a terra dos tolos. Mas é provável que lá em Abdera também eles achavam que os atenienses que eram os tolos. Mas apesar de toda da postura do bufão mudar e tudo mais, mesmo assim a gente nota uma tendência mesmo para o humor mais refinado, um humor mais intelectualizado. Então a tendência deixa de ser realmente a bufonaria, né, como um estatuto de piadas mais grosseiras, para ir para uma ironia mais refinada, um humor mais com tendências mais à palavra do que ao gesto. Isso também é mencionado em Aristóteles, né, quando ele diz que a ironia convém melhor ao homem livre que a bufonaria, já que o homem livre diz a pilhéria para seu próprio prazer, ao passo que o bufão a diz para o prazer do outro. Essa é uma frase que se encontra em Aristóteles, né, retórica. E é legal também perceber que o riso está passando por transformações, né? A ideia do riso passa por transformações, então ele passa a ser mais discutido do que nunca. Antes o riso acontecia e agora ele está sendo debatido. E é nisso que o Georges Minoir trata no o riso cético de Demócrito e o riso cínico de Diógenes. Ele já começa esse subcapítulo tratando disso. Que agora o riso é discutido, agora o riso é debatido. Antes ele não era tão discutido. Ele acontecia, pura e simplesmente. E agora, com a tentativa de mudança de comportamento, passa a ser necessário justificar as formas de riso dessa nova sociedade. Essas tentativas de justificar o novo comportamento geram diversas interpretações sobre o riso, e algumas delas levam para esse caminho a gente não deve rir do grotesco, a gente deve rir do que é sutil, do que é irônico. O assunto do riso ficou tão em voga, tão estudado, tão debatido, que nem as escolas filosóficas deixaram mais de lado esse tema tão importante. Então, depois do século IV a.C., mais ou menos, as escolas filosóficas começaram a debater o tema do humor, o tema do riso. E aí duas vertentes bem diferentes, bem distantes uma da outra, são aquelas que a gente se baliza para ter uma noção dos opostos
desses estudos. Então, por um lado, a gente tem o riso cético do Demócrito e pelo outro lado a gente tem o riso cínico do Diógenes. Sobre Demócrito, o Georges Benoit faz a seguinte citação, né? Demócrito, o homem que ri de tudo, é a encarnação extrema de um ceticismo nihilista que se encontra em germe nos pensadores céticos, como Timão, que Diógenes Laércio nos apresenta como alguém que ri de tudo e de todos. Abre aspas. Ele tinha a inteligência viva e a zombaria pronta. Ele também tinha o costume da pilhéria. Arcesilas perguntou a Timão por que ele deixou Tebas e Timão lhe respondeu: para ter ocasião de rir de ti mais perto. Fecha aspas. A derrisão é aqui a constatação da incapacidade radical do homem de se reconhecer e conhecer o mundo. Nada merece ser levado a sério, já que tudo é ilusão, aparência, vaidade, tanto os deuses como os homens. Já sobre o riso dos cínicos, essa citação também é bem interessante, dá uma olhada. Abre aspas. O riso dos cínicos é diferente. Contrariamente às aparências, ele é mais positivo do que, no caso, o dos céticos. Praticando a ironia de forma provocativa, eles perseguem de fato uma finalidade moral, aparentando imoralidade. Aparentando a moralidade. Política do pior que Xenofonte não compreendia. Xenofonte é um historiador grego. O mais célebre dos cínicos do século IV a.C., Diógenes, que consagrou o desprezo por todas as convenções sociais, fazia suas necessidades e copulava em público, multiplicando as provocações. Aí uma nova citação dentro dessa. Um dia, um homem o fez entrar em casa ricamente mobiliada e lhe disse: olha, mais do que tudo, não escarra no chão. Diógenes, que estava com vontade de escarrar, escarrou no rosto do cara, afirmando que era o único lugar sujo que encontrara para fazê-lo. Oh. Esse tipo de conduta é a ironia levada a seu paroxismo e destinada a desmistificar os falsos valores. Para Vladimir Yankelevich, ele diz que, na verdade, o cinismo é frequentemente um moralismo frustrado e uma ironia extrema. Na verdade, o riso do cético não tem uma raiz específica. Então, para o cético não existe uma raiz de conhecimento, ou seja, tudo é questionável, então mesmo o comportamento humano, mesmo as coisas, a nossa moralidade também é uma coisa a ser questionada. Então não existe uma baliza moral para esse tipo de riso. É o riso que questiona a própria humanidade, questiona o próprio conhecimento de si mesmo, questiona até se sabe-se, se não sabe-se. Já o riso dos cínicos é um riso de escárnio, é um riso mais ácido. Por exemplo, aquela cena clássica, já tanto mencionada, né, que é do Diógenes, que um dia durante um banquete, jogaram um osso para Diógenes, como se ele fosse um cachorro, e não deu outro, ele voltou e mijou na perna do cara que tinha jogado esse osso para ele. Ou seja, é um riso, é um humor mais ligado à realidade, mais ligado aos padrões de comportamento, mais ligados a fatos sociais. Então, essas diferenças entre o humor cético e o humor cínico são bem expressivas, são bem claras, né? Se a gente parar para pensar um pouco na diferença entre o cético, que é aquele que duvida, e o cínico, a gente consegue ter uma visão bem clara de como os pensadores da Grécia chegaram aos extremos da análise sobre o humor. No subcapítulo de Sócrates a Luciano, Primeira Desforra do Diabo, já começa com uma análise ou um questionamento sobre o Sócrates histórico, né? Que a gente tem pouquíssimas informações sobre Sócrates de fato. A gente tem informações que vieram de terceiros. Platão comenta sobre Sócrates, por exemplo. Então já começa uma dúvida sobre esse Sócrates. Qual é o comportamento desse ser humano que existiu, ou em alguns casos até questionam se existiu ou não. Mas quem era esse ser humano? Então, por exemplo, Diógenes Laércio, ele diz que Sócrates em praça pública parecia um bufão. Ele questionava as pessoas, né? Fazia o método da maiêutica, que era ficar perguntando em sequência para a pessoa ir se enunciando nas suas próprias palavras. Então, enquanto ele fazia esse método, ele gesticulava, ele passava a mão no cabelo e fazia caras e bocas e às vezes vozes. E as pessoas que estavam à volta dele davam risada. Ele parecia realmente um bufão no seu comportamento
de questionador, de filósofo, né? Então ele era tinha um tipo físico aparentemente engraçado, né? O barrigudo, careca, tinha cabelo só do lado e fazia caras e bocas, então ele fazia alguns gestos e as pessoas em volta davam risada desse indivíduo, do Sócrates. Já Platão já passa a imagem de Sócrates como um refinado, ironista, né? Um homem que tinha um refinamento nas suas palavras, ele tinha uma pose, uma postura em cima das coisas que falava. Então, Platão, discípulo direto, né, de Sócrates, então ele já tem uma outra imagem, né, do seu mestre, já quer passar uma outra imagem do seu mestre. Agora Diógenes, que não bebe, né, de Sócrates, já passa uma outra imagem bem diferente da do Platão. Mas de uma forma geral, se tem que Sócrates usava, né, do humor também para provocar os seus interlocutores. Ele sabia da potência do riso e, portanto, não deixava que uma piada que fosse edificante passasse batido. Então ele também tinha o seu senso de humor. E no pensamento de Sócrates é muito claro o uso que a ironia tem, né, para esse pensador, que na verdade é uma limpeza de terreno. Desmonta o seu interlocutor, ele vai questionando sobre as virtudes, sobre as ações do seu interlocutor e assim vai quebrando, vai minando toda essa suposta inteligência, suposta sabedoria, essas virtudes que esse interlocutor teria. E com o uso da ironia ele podia fazer isso com muito mais facilidade, né? Ele limpava o terreno para que algo novo pudesse ser construído. E nesse subcapítulo o Jorge Minoir dá um espaço bem avantajado para esse, entre aspas, né, filósofo chamado Luciano, né, que teria passado pela vida como se fosse um grande carnaval, conhecido aí como a besta fera de todos os dogmáticos. Ele não tinha limite para o riso. Para ele tudo era motivo de zombaria, tudo era motivo de derisão, tudo era motivo de escárnio. E dentre os seus alvos preferidos estavam justamente os filósofos, né? Que segundo ele, eles são incapazes de indicar um rumo simples e seguro para conduzir o mundo. Ou seja, no meio de tantas teorias, tantas discussões, tantos tratados filosóficos, não havia nada realmente simples que pudesse guiar os homens para um mundo melhor. Então era justamente nesse ponto que Luciano batia contra os filósofos. Então ele criou um personagem, Menipo, e através desse verdadeiro filósofo, né, ele considerava o Menipo como o verdadeiro filósofo, ele aprontava suas zombarias, suas traquinagens. Ele chegou mesmo a leiloar as escolas filosóficas num dos seus textos, por exemplo, que chama-se As Seitas em Asta Pública. Então ele vendeu de tudo, ele vendeu os pitagóricos, ele vendeu o aristotelismo, vendeu o Sócrates. Nenhuma das informações que metem a essas escolas filosóficas são bonitas, todas elas são agressivas. Ele até menciona aqui justamente os dois que a gente tinha falado anteriormente. Ele fala que foi feito um lote com Demócrito, né, que é o Hilário de Abdera, que zomba de tudo, e Heráclito, o chorão de Éfeso, que dramatiza tudo e por isso ninguém o quer. Assim, Luciano, que zomba dos zombadores, ri dos que riem e duvida do ceticismo, atinge a negação absoluta, o nada. E o Menipo não poupava ninguém, né? Nem os deuses, nem o Deus e nem os cristãos. Ele não poupava ninguém e por isso os cristãos por muito tempo julgavam que Luciano era definitivamente inspirado pelo diabo. Mas não necessariamente Luciano teria passado como um bobalhão, alguém que não se apega a nada sério. Talvez justamente a posição de não levar nada a sério seja a grande seriedade de Luciano. Ou seja, uma posição frente ao mundo de alguém que está cansado de ver as coisas sendo destruídas, levadas à guerra por muito pouco ou quase nada. Então talvez o riso de Luciano seja justamente uma chave para dizer para os filósofos, para os estadistas, para os religiosos, que a coisa realmente é muito mais simples e muito menos violenta do que eles estão fazendo. Então essa pode ser uma perspectiva sobre o riso de Luciano. Talvez não seja correta, mas foi uma coisa que me veio à cabeça agora. Por outro lado, né? O outro lado, além de Luciano, além de Diógenes, além de Demócrito, também existiam aqueles que estavam do lado oposto, né, do riso.
Por exemplo, os apáticos, né? Aqueles que não queriam a movimentação do riso. Então, de Pitágoras até Platão tiveram muitos. Depois deles, então, muitos mais. É a defesa da seriedade, né? Basicamente seria a defesa da seriedade, e já que o riso está aí, é preciso observá-lo, é preciso contê-lo. Ele é uma força que pode ser construtiva em alguns casos, mas que, de forma geral, é tratada como destrutiva. O riso é um potencial destrutivo para esses filósofos, esses pensadores que seguiam a linha pitagórica ou platônica e outras linhas do tipo. E aqui eu vou mencionar aqui um parágrafo do livro, né, sobre os estoicos, que eu achei bastante pertinente. Então, para os estoicos, o riso é uma marca de vulgaridade e de bobagem, mas é também e sobretudo uma marca de impotência, uma confissão de fracasso em transformar o mundo ou uma situação. É uma resposta inadequada. Aquele que ri dissocia-se do objeto de seu riso, toma distância em relação à ordem do mundo, em lugar de integrar-se a ela. Aqueles que aderem à realidade, os que acreditam, os que são solidários a um valor sagrado, esses não riem. Exemplo, o militante, o revolucionário, o político, o funcionário, o policial, o apaixonado não se sentem tentados a rir daquilo que defendem. Talvez o estoico condene o lado pessimista do riso. Diante do mundo como ele é, alguns creem em poder transformá-lo. São os militantes. Os outros o olham sem se mover. São os estoicos. Os terceiros riem dele porque os creem imutável e derrisório, mas essa derisão não deixa de ser uma secreta piedade. Já o Platão, ele trata o riso como algo ambivalente, né, que está ligado tanto ao prazer quanto à dor. Para o Platão, a única forma de riso possível, e ainda assim que deve ser muito observada, muito analisada, é o riso sobre os inimigos. De resto, o riso não deve ser provocado, não deve ser executado. O riso deve ser afastado da sociedade, que não faz parte dos interesses de uma sociedade que quer ser maior, melhor, enfim, evoluir. O riso não deve fazer parte da construção, já que ele, por si só, para Platão, tem uma tendência muito mais destrutiva do que construtiva. Mas se tem um lugar onde o riso deve passar mais longe ainda do que todos os outros, para Platão, é o reino da política. Porque o riso faz as pessoas perderem a lucidez e o controle de si mesmas, indispensáveis aos dirigentes. Ou seja, os homens que dependem da honra, dependem da sua imagem, eles nunca devem ser expostos ao riso, nunca devem ser expostos ao escárnio. Mesmo os artistas que vão descrever esses políticos, esses homens importantes, esses aristocratas, não devem fazer referência a esses indivíduos no momento de riso, ou sendo alvo de riso, enfim. Esses homens são imperturbáveis. O Aristóteles também não fica muito longe do Platão nesse aspecto sobre o riso. Por exemplo, aqui no subcapítulo Aristóteles e o próprio do homem, o Jorge Minoir menciona, né, algumas leituras que ele fez a respeito do riso em Aristóteles. E, bom, de forma bem resumida, significa que o riso só é aceitável em pequenas doses para tornar mais agradável a conversação, com brincadeiras finas e que não magoem. Ele também faz um julgamento interessante, né? Ele fala que os bufões, eles são considerados, são levados em consideração não porque são bons, mas porque eles agradam as pessoas. Ou seja, é muito fácil um político usar do humor, usar da comédia para ser benquisto, apesar de estar fazendo mal, né? Ou seja, transmutar as suas ações num discurso engraçado, enfim, tentar ser harmonioso, ser divertido, para que o público goste dele, para que seus eleitores gostem dele. Mas por trás dos panos ele está fazendo todo tipo de falcatrua, e depois a gente vai entender isso como um líder carismático. Alguém que com o seu carisma consegue dominar a população e fazer das suas, sendo honesto ou não, né? Então Aristóteles dá essa advertência, que muitas vezes o riso ele é utilizado para agradar as pessoas, e assim as pessoas perdoarem possíveis defeitos, possíveis falhas ou mesmo más intenções dessa pessoa. Já o Plutarco, ele via
dois domínios onde o riso não podia pisar de maneira nenhuma, que era a política, né? Já seguindo a linha aí do Platão e do Aristóteles também, que via que a política deve ser resguardada do riso, a política e a religião. Aliás, ele é o primeiro assim, a fazer uma ligação muito clara entre se você ri, você tem uma tendência ateísta. Ou seja, uma tendência a não acreditar nos valores religiosos. O espírito de Plutarco ele só podia estar mesmo nessa época, né? Esse pensamento do Plutarco só podia ter aparecido nessa época mesmo, que é uma época em que a religião se espiritualiza e se torna absoluta na linguagem platônica e aristotélica, em que a divindade se congela em um espírito único, imutável e eterno. O riso é expulso dos céus. Ou seja, é nesse momento histórico onde realmente a religião grega, antiga, que a gente estava comentando antes, né? Onde os deuses riem, os deuses zombam, os deuses são maus também, eles se vingam, eles aprontam, eles são humanos. Eles passam a ser em alguns casos, né? Mesmo um único Deus perfeito, muito além do que o ser humano pode ser, ele é a perfeição em si mesmo. Então é nessa época onde acontece essa transmutação de valores religiosos, né? Eles deixam de ser uma ligação direta com o que acontece com a humanidade, o dia a dia, explicações dos fenômenos através das manifestações das ações dos deuses, para ser outra ligação muito mais etérea, muito mais distante, sobrenatural, muito mais sobrenatural do que a religião grega era, né? Para Plutarco, o riso ele nasce nas fissuras da perfeição. O que é perfeito é sério, ele está pronto, está definido, não tem defeitos. E se alguma coisa tem defeitos, tem fissuras. Logo é nessas fissuras que nasce o riso, que nasce a degradação, o escárnio. Então, aquele que quer ser perfeito tem que tapar suas fissuras, tem que evitar os defeitos, inclusive os defeitos morais, e assim evitar completamente o riso. Justamente porque aquele que ri tem seus defeitos e muitas vezes não os observa. É assim que o pensamento grego pagão prepara a rejeição cristã ao riso. É aí que começa o movimento, né? A partir de Platão, né? O platonismo, o Plutarco, eles começam a fazer a sintetizar um pensamento que afasta o riso do desejo do perfeito, né? Afasta o riso do interesse de uma sociedade que seja melhor, moralmente melhor, né? Então, é mais ou menos a partir dessa época, século III, século II a.C. Mesmo assim, Plutarco também sabe que o riso faz parte do ser humano, faz parte da convivência. Então ele pede, então ele coloca que o riso ele deve ser observado, ele deve ser analisado, se você tiver vontade de rir, que você se policie, que você analise por que você está rindo, ou por que da graça dessa piada, enfim. Assim você vai chegar a entender o que você é a partir desses momentos de imperfeição. E já que esse vídeo ficou bem mais curtinho, né? Eu me dou a liberdade de ler essa página inteira aqui, porque é muito legal, é um resumão que ele acabou fazendo aqui nessa última página de todo esse capítulo e até mesmo fazendo ligações com o capítulo anterior. Então, acho que vale a pena. Vamos lá. O riso grego nos fez percorrer um itinerário quase completo, do qual as épocas seguintes só farão ilustrar uma ou outra etapa. Os mitos enraizam o riso nos canais obscuros que marcam a passagem da animalidade à humanidade. Eles contam como o riso, vindo dos deuses, apareceu como meio de controlar os instintos selvagens, como a agressividade, o medo, e como uma reação instintiva de proteção diante da tomada de consciência da nossa condição mortal, da perspectiva vertiginosa do nada e da trivialidade de nossa dependência do corpo, o sexo, alimento, excreção. Há muito tempo, esses mitos têm sido ritualizados nas festas que celebram nossa origem, selando no riso coletivo a ambiguidade de nossa condição de seres efêmeros, correndo sem cessar atrás da nossa própria natureza. As festas têm seu prolongamento no teatro cômico, que faz a transição com o cotidiano vivido, em que reina até o século V a.C. um riso arcaico, duro, agressivo.
Um riso que é ao mesmo tempo cimento social, rejeição ao estrangeiro e afirmação de si. A partir do século V a.C., o refinamento crescente da cultura intelectual, que tem por efeito opor cada vez mais a humanidade à animalidade, interroga-se sobre a natureza desse comportamento estranho que é o riso. Desde então, as atitudes divergem. Os cínicos utilizam a zombaria provocadora como um corretivo, um tratamento de choque para dissolver as convenções sociais e reencontrar os verdadeiros valores. Os céticos, os desabusados, pensam que a comédia humana é uma história de loucos e o mundo inteiro é uma vasta comédia de absurdos diante da qual só se pode rir, como Demócrito. Os pitagóricos e os estoicos, que ao contrário levam o mundo tão a sério que tem dele uma concepção panteísta, proscrevem o riso que, diante de um universo divino, equivale a uma blasfêmia. Por fim, os platônicos e os aristotélicos domesticam o riso para fazer dele um agente moral, zombando dos vícios, um agente de conhecimento, despistando o erro pela ironia, e um atrativo da vida social, por eutrapelia. Mas eles banem rigorosamente o riso da religião e da política, domínios sérios por excelência. O riso opõe-se ao sagrado. O riso inextinguível dos deuses, depois de ser encarnado no riso agressivo e demente de Homero, explodiu entre o riso grosseiro e amargo de Diógenes, o riso desabusado de Demócrito, a ironia de Sócrates, a eutrapelia de Aristóteles. As faces graves de Pitágoras, de Anaxágoras e Aristómenes, que segundo Cláudio Eliano nunca riram, a face risonha e trocista de Luciano, que riu de tudo, os gregos apresentam um leque completo das atitudes diante da existência. É com esse resumão que eu finalizo aqui esses 2 capítulos, né, que falam sobre o riso na Grécia, basicamente ali o riso na Grécia. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse capítulo eu dei uma passada bem rápida mesmo por cima. A ideia é deixar os vídeos mais enxutos, para também você não ficar muito cansado analisando e tal. Até porque também a ideia é suscitar um pouco de curiosidade, para que você mesmo vá lá, pegue o livro e fale, poxa, eu quero ler também, quero ver, ele falou de tal coisa, mas não explicou tão bem. Então, como eu disse no primeiro vídeo, né, de introdução, eu menciono coisas que eu acho interessante, mas muitas coisas passam batido. Então, de repente, é o momento de você pegar esse livro e falar, olha, tem coisas que eu queria saber e que você não falou. Então, eu vou pegar o livro e vou analisar. Então, as coisas que eu acho importantes, às vezes você não acha. E é assim que a gente acaba construindo um conhecimento mais amplo sobre os assuntos, né? Eu falo aqui e você pega e fala daí também. Então, esse foi o 2º capítulo do livro O Riso, História do Riso do Escárnio. Logo, logo a gente vai para o Riso Unificado dos Latinos, que aí já fala de Roma e outras regiões da Europa. É isso, se vocês gostaram do vídeo, peço que curtam, que compartilhem ou que comentem, porque assim eu fico sabendo se vocês assistiram, se vocês gostaram do vídeo mesmo, se tem alguma crítica a ser feita, alguma opinião a ser dada. Por favor, comenta com a gente aí aqui embaixo nos comentários, ou visita a nossa página no Facebook também, que é facebook.com/ciamoscasvolantes, ou ainda visite nosso site também, que é o www.ciamoscasvolantes.com, e lá tem uma página só para contato, que você pode utilizar para comentar sobre essa playlist também. Beleza? É isso, então até o próximo, que vai ser aqui o capítulo 3. É isso aí. Até mais, pessoal. Valeu!